A edição 2012 da campanha Pelo Fim aos Paraísos Fiscais foi lançada nesta semana. Mais de 50 organizações em todo o mundo participam da mobilização, entre elas o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. A bandeira do movimento é o fim do sigilo fiscal absoluto. A campanha também exige que as empresas declarem os lucros verdadeiros que obtêm, principalmente em países em desenvolvimento, e deixem de usar artifícios visando a sonegação tributária e paguem assim os impostos devidos. Quem nos dá detalhes sobre essa campanha é o assessor político do INESC, Lucídio Bicalho. Muito bom dia, Lucídio. Enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, a Suíça talvez entre os grandes países, talvez dos chamados paraísos fiscais, o maior país, né? O mais importante. Foi inclusive apelidado por um grande líder e escritor suíço de a Suíça que lava mais branco, porque, dado seu sigilo fiscal absoluto, seria uma grande lavanderia de dinheiro, né? Parece que a Suíça estaria um pouco sensibilizada diante dessa campanha. Procede essa informação? Olha, procede, e a gente tem observado, a gente vai lançar um estudo hoje, mostrando que várias medidas foram tomadas pelo G20, né, em parceria com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no sentido de assinar acordos na tentativa de fazer com que esses países, né, diversos países no mundo que se associaram a essa iniciativa, elas troquem informação entre si, né, informações bancárias, a fim de coibir sonegação, ou seja, autoridades competentes teriam acesso às informações, né, bancárias dos países, inclusive não só paraísos fiscais que são chamados, conhecidos por esse nome, mas também jurisdições que são secretas, né, que têm sigilo bastante alto, como Áustria, Holanda, enfim. Uhum. Nossa pesquisa, a gente tem mostrado que o Brasil, né, tem um volume de financeiro bastante alto com Ilhas Caimãs, Áustria, Holanda, e os tratados que nós temos com esses países, ou eles não existem ou eles precisam ser reformados. Uhum. Esses fluxos de capitais para Holanda, Áustria e Suíça tem alguma justificativa. Agora, quando a gente começa a ver fluxos muito absurdos para Ilhas Caimã, Seychelles, Ilhas Man e etc., aí é porque está claro uma intenção de esconder alguma coisa, né? Exatamente. A gente tem uma diferença entre o dinheiro, a origem do dinheiro, né, do país de origem do dinheiro, e países que são apenas interpostos para esse fluxo financeiro, né? A gente, analisando os dados de investimento direto, né, estrangeiro, a gente percebe que países como Ilhas Caimãs, a própria Holanda, né, eles aparecem como os primeiros colocados num ranking. Mas quando a gente analisa quem são realmente as empresas, a origem das empresas, né, esses países, na verdade, eles passam a ser os últimos colocados ou assumir posições relevantes na origem verdadeira desse capital. Então, o que a gente percebe é que existe uma estratégia, né, de grandes corporações transacionais, né, de grandes empresas, bancos, de usar esses países com baixo sigilo fiscal, né, com baixo um sistema, né, tratados de troca de informação, principalmente com o Brasil, para uma estratégia de se pagar menos impostos, de pagar menos tributos, e a gente sabe que isso tem implicação em todo o financiamento das políticas sociais, saúde, segurança, educação. Quando o Estado deixa de arrecadar esses recursos, por uma estratégia tributária das empresas, toda a sociedade é prejudicada. Agora, tem alguns desses países que, além do sigilo de movimentação, que é quase absoluto, né, impenetrável até mesmo pela justiça em muitos casos, há o sigilo, inclusive, do proprietário da conta, o que é ainda mais absurdo, né? Exatamente. Isso é uma informação que deveria, né, ser registrada no Brasil, nas autoridades competentes deveriam ter acesso, porque o que acontece é que muito capital, né, um fluxo financeiro grande sai do Brasil para esses países,
né? E chegando em paraísos fiscais com sigilo absoluto de informação bancária, de informação fiscal, é possível para autoridades fazer o controle, fazer a fiscalização correta se o recurso é lícito, porque grande parte desse recurso retorna para o Brasil, mas os verdadeiros sócios, os verdadeiros proprietários de empresas, né, é impossível fiscalizar em última instância porque as autoridades aqui do Brasil não têm acesso total, né, a essas informações de quem são os últimos beneficiários desse capital. Ô Lucídio, tem um ditado antigo da vovó que diz que cachorro só entra na igreja porque encontra a porta aberta. Essa prática aí a gente sabe que ela existe porque tem alguma brecha em algum lugar, uma facilitação. Na sua opinião, você acredita que ainda há brechas na lei que facilitam esses desvios, esses dinheiros para os paraísos fiscais? Sim, eu acho que o Brasil ainda, apesar de todo o esforço que houve no âmbito da OCDE para assinatura de tratados, a gente precisa reformar alguns tratados que são muito antigos, de 1976, 1980, com certos países, que são países desenvolvidos, né, como a gente já citou aqui, e outros países a gente nem existe o tratado ainda, propriamente dito, para essa troca de informações entre as autoridades competentes. Então, existe primeiro esse tipo de falha, né? A inexistência de um tratado entre países independentes, entre jurisdições independentes. E a outra falha é a própria falha na legislação local, onde se precisaria, né, punir empresas que não fornecem todas as informações sobre o seu quadro societário. Ou seja, ou declaram, né, claro, pessoas, nomes falsos, laranjas, que são os verdadeiros beneficiários, que seriam os beneficiários desse fluxo de capital. Essa falha que você fala aí pode ser interpretada meio que como um acordo de compadres, assim, meio que velado ou não? Não, eu acho que tem um projeto interessante tramitando na Câmara dos Deputados, que é da relatoria do deputado Paulo Rubens Santiago, né? É um projeto que já passou na Câmara, na CCJ, está tramitando aí na CAI. Então, é um projeto que ele tem uma redação interessante, muito bem-vinda, que é no sentido de obrigar que todas as empresas, né, que não são brasileiras, ou seja, que têm sede em outros países, inclusive nos paraísos fiscais, que eles tenham a obrigação de declarar para as autoridades do Brasil todo e qualquer, né, todo o completo quadro societário, né, quem são os últimos beneficiários, né, dessas transações dessas empresas. Então a gente precisa, também existe uma legislação constitucional, legal, são regulações no âmbito da Receita Federal para tentar coibir e apertar a fiscalização, né, obrigar que empresas declarem essas informações. Então não é que o Brasil não tem feito nada, mas assim, ainda existem brechas, apesar de todos os avanços que o Brasil conseguiu fazer em termos de combate à evasão, né, fiscal, em combate à sonegação fiscal. Bom, a crise mundial, a volatilidade dos fluxos de dinheiro para lá e para cá, correndo dos problemas, chegou levou as autoridades financeiras do mundo inteiro a cogitar, inclusive, a criação de uma taxa, né? Uma espécie de CPMF global. E o que não é, inclusive, uma ideia nova, né? Já existe há muito tempo uma campanha mundial pela taxa Tobin, que é para taxar esses fluxos que às vezes agem de maneira criminosa, né? Especulando, entrando em países, destruindo a economia, saindo rapidamente, etc. Esse instrumento seria um bom instrumento de fiscalização também dos recursos, a exemplo do papel que a CPMF cumpria aqui no Brasil, pois já que se sabia a movimentação financeira, se tinha condições de fiscalizar melhor o conjunto das movimentações de um determinado ator financeiro? Seria uma ótima oportunidade, um ótimo instrumento para fiscalizar, mas também seria uma forma justa, né, de o fluxo financeiro, ou seja, aquela economia financeira em contraposição à economia real, contribuir também com as consequências, né, da crise financeira. Nós vimos aí que os causadores de toda a crise financeira, que a gente está tendo repercussões até agora na Europa, ou seja, perda de emprego, perda de direitos sociais,
ou seja, a população pagando todo o custo de uma desregulamentação, uma falta de fiscalização, né, da estrutura financeira, da arquitetura financeira internacional. Então, a taxa TOB, ou imposto sobre fluxos financeiros, ela também é interessante no sentido de fazer com que esse capital financeiro, que está se tornando cada vez maior, né, contribua também e seja uma espécie de seguro, né, na hora de prevenções de crises e também para financiar, né, as consequências dessa falta de regulamentação, né, das consequências da própria crise que é causada, né, por essa falta de regulamentação do fluxo financeiro. Agora, como você falou, né, Lucídio, seria, porque a chance disso virar realidade parece cada vez menor, né? É difícil porque isso precisaria de uma grande coordenação internacional, ou senão que cada país individualmente, né, taxasse os fluxos financeiros a partir do fluxo cambial, enfim. Então, uma coordenação. Quem administraria esse grande imposto mundial, né? Então, essa coordenação, esse consenso não existe no mundo. Então, precisaria que cada país cobrasse essa taxa. A gente já está vendo aí na União Europeia algumas movimentações nesse sentido. É claro que ainda não existe nada concretizado, mas propostas que são colocadas, mas se não houver cada país assumindo uma atitude nesse sentido, no sentido de cobrar, né, da movimentação financeira uma taxa nessa transação que é muitas vezes especulativa, a gente não consegue taxar, coibir, né, esse grande volume de financeiro que transita pelo mundo, né? São bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Só para concluir, Lucídio, nós estamos conversando com o Lucídio Bicalli, que é assessor político do INESC, Instituto Socioeconômicos. Para concluir, a campanha, que envolve mais de 50 organizações em todo o mundo, ela tem mecanismos de pressão ou ela só tenta fazer isso por meio de conscientização? Há alguma proposta, por exemplo, de boicote a esses países ou alguma ação junto à jurisdição internacional para que isso deixe de ocorrer, ou, infelizmente, o único mecanismo existente é mesmo da conscientização? Olha, é conscientização, pressão e a tentativa de uma sensibilização direta dos líderes do G20. Né? A gente tem hoje um site, né, que é o www.fimausparaísosfiscais.org.br, que a gente convida a sociedade, pessoas, né, do mundo inteiro, porque é um site que ele existe em diversas línguas, diferentes línguas, a entrarem no site e enviar uma petição para o chefe de Estado do seu país. Então, se a pessoa que entra a partir do Brasil, essa mensagem, né, exigindo medidas concretas dos líderes para coibir esse tipo, né, de medida, fiscalizar e também assumir compromissos concretos em relação a pôr fim aos paraísos fiscais, né, essa mensagem chega direto para a presidente Dilma, né, para a presidência da República, e no caso também, nos outros países, chegariam para os outros chefes de Estado. Então é uma forma também de a gente envolver as pessoas da sociedade, além de que a gente tem aí uma articulação mundial, né, de organizações que tenta sempre, nas reuniões do G20, entregar uma carta formal, fazer uma pressão formal para esses líderes. Pode esbarrar também numa questão que pode ser fundamental, né? Se há interesse, né? No fundo aí, essa é a questão maior, né? Por parte dessas autoridades, né? Eu acho que é para isso que a gente tem esse papel de ativismo político, porque eu acho que, enfim, a sociedade como a grande arma, né, de pressão para os líderes. Afinal de contas, a gente sabe que todos eles dependem, né, dos votos da população e precisam, né, a partir do momento que não estão alinhados, sensibilizados com as demandas da população, né, a gente tem todo o direito de retirá-los. Então, é preciso cobrar também. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Lucídio Bicalli, que é assessor político do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma dessas 50 organizações que participam da campanha mundial pelo fim dos paraísos fiscais, campanha relançada na sua edição 2012. Agora,
paraísos fiscais, que é talvez o único tipo de paraíso que não tem nenhum anjo, né? Lucídio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom dia. Um abraço a todos. Bom dia. Um abraço a todos.